Você se sente um impostor, não é? Mesmo com todo o seu sucesso, com tudo que você construiu e conquistou. Aquela voz, lá no fundo, que sussurra que não é suficiente, que você vai ser descoberto a qualquer momento, que tudo pode desmoronar. Eu conheço bem essa voz. É a mesma que me acompanhou por décadas, um fardo pesado que eu carregava em silêncio. Essa sensação de que o chão pode sumir sob seus pés a qualquer instante, que você está vivendo uma mentira bem elaborada. Eu vivi isso por tanto tempo que se tornou parte de quem eu achava que era. E sei que você, que está assistindo agora, provavelmente sente o mesmo aperto no peito. Essa dor, essa vergonha silenciosa, esse vazio que você tenta preencher com mais trabalho, mais bens, mais conquistas, mas que nunca parece diminuir. É um segredo pesado, não é? Meu nome é William, tenho 77 anos. E não estou aqui para te vender uma fórmula mágica, nem para te dar conselhos genéricos de autoajuda. Estou aqui porque passei a maior parte da minha vida correndo atrás de uma coisa que eu não sabia o que era, mas que eu achava que me traria paz. Silêncio. Um buraco no peito que nem o maior dos troféus, nem a mais cara das viagens, conseguia preencher. Levei muito tempo, décadas, para entender que eu estava procurando no lugar errado, na direção oposta de onde a verdadeira satisfação residia. Eu sou um sobrevivente de uma vida de busca externa, e finalmente, na velhice, consegui entender o que realmente aconteceu comigo e por que eu me sentia daquele jeito, tão sozinho e incompleto. Nós todos fazemos isso, de um jeito ou de outro, em algum momento da vida. Buscamos lá fora o que falta aqui dentro, tentando preencher um vazio que é, na verdade, uma ausência de conexão consigo mesmo. Você trabalha incansavelmente, talvez construiu uma carreira sólida que muitos invejariam, tem uma casa bonita, um carro que sempre sonhou, talvez até uma família estruturada. Mas quando a noite cai, e o silêncio preenche o ambiente, você sente aquele aperto no estômago, aquela dor sem nome que te deixa inquieto, aquela sensação de que algo fundamental está faltando, algo que o dinheiro e o status não podem comprar. Você se pergunta, por que agora? Por que sinto essa angústia aos 35, aos 40, aos 50 anos, quando deveria estar aproveitando tudo que construí? É um despertar tardio, um reconhecimento doloroso de que a corrida desenfreada não te trouxe a paz e a plenitude que prometeu. A vergonha de não conseguir nomear o que te machuca, de não conseguir explicar para ninguém o peso que você carrega. Eu me lembro do meu pai, vividamente. Um homem forte, imponente, sempre impecável em seu terno. Ele nunca me abraçou de verdade, nunca disse, eu te amo, de forma direta. Para ele, o amor era expresso em ausência de crítica, em provisão material e em resultados impecáveis. Lembro de um dia, eu tinha uns 7 anos, e tinha passado semanas montando uma maquete de avião, detalhe por detalhe, com a paciência de uma criança obstinada. Quando mostrei a ele, todo orgulhoso, com o coração palpitando de expectativa, ele apenas apontou uma pequena falha na junção da asa com a fuselagem e disse, com um tom neutro, quase bom, William. Quase lá. Não houve elogio, não houve um parabéns pelo esforço. Apenas o quase. Ou, pior ainda, as críticas em público, na frente dos tios e primos em almoços de domingo. O William é bom, mas é distraído, vive no mundo da lua. O William nunca termina o que começa direito, sempre deixa algo pendente. Aquelas frases, ditas com um sorriso que não chegava aos olhos, com uma ironia que só eu sentia, eram como facadas silenciosas. Eu aprendi que o amor era condicional, que eu só seria digno de atenção ou afeto se fosse perfeito, se não desse trabalho, se não sentisse as emoções erradas. Eu aprendi a esconder minha dor, a mascarar qualquer sinal de fraqueza, e a buscar incessantemente a aprovação dele, uma aprovação que, no fundo, nunca vinha de verdade, nunca era plena. E eu corri como um louco, com a obsessão de um homem que precisava provar a todo custo que ele não era, quase bom. Minha vida inteira se transformou em uma maratona para superar aquela crítica, para mostrar ao mundo, e principalmente a mim mesmo, que eu era mais do que suficiente. Abri minha empresa do zero, trabalhei 12, 14, 16 horas por dia, sem feriados, sem pausas. Conquistei contratos gigantes, um após o outro. Meu nome estava em todos os jornais de negócios, em todas as revistas especializadas. Construí uma fortuna que meu pai jamais sonharia em sua vida. O dia que assinei o maior contrato da minha vida, aquele que selaria meu legado, eu deveria estar eufórico, transbordando de alegria. Mas eu estava parado ali, no meu escritório, olhando para a vista, e o que eu senti foi um vazio gelado, uma ausência profunda. Um buraco no peito que nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o reconhecimento, conseguia preencher.
Não trouxe absolutamente nada daquela paz que eu tanto buscava. Aquele momento foi o clímax da minha vida externa, o ápice da minha projeção social e, paradoxalmente, o auge da minha miséria interna. Eu tinha tudo que a sociedade dizia que um homem deveria ter, mas não tinha a mim mesmo, não tinha paz. Esse mesmo padrão, essa busca incessante por validação externa e a incapacidade de me conectar com minhas próprias emoções, se espalhou como uma mancha para cada canto da minha vida, especialmente nos meus relacionamentos mais íntimos. No meu casamento, eu era um provedor excelente, um homem que garantia o conforto e a segurança material da família, mas eu era um marido emocionalmente ausente. Minha esposa se sentia invisível, não vista, não ouvida, e eu nem sequer percebia a dimensão da sua dor. Com meus filhos, eu, sem querer, repeti os erros do meu pai. Não de propósito, jamais faria isso conscientemente, mas por pura ignorância emocional, por não saber como agir de outra forma. Eu cobrava, eu apontava falhas, eu elogiava o resultado final, mas raramente o esforço, e menos ainda a pessoa única e valiosa que eles eram. Eu não sabia como estar presente de verdade, como oferecer um amor incondicional, porque eu nunca tinha recebido um que me ensinasse isso. Meus amigos eram mais colegas de negócios, pessoas com quem eu podia falar sobre conquistas e estratégias, mas nunca sobre o que realmente me pesava, sobre o vazio que me corroía por dentro. Aquele vazio me acompanhava em cada mesa de jantar, em cada viagem em família, um convite silencioso e constante para a solidão. Eu tive alguns amigos, alguns conhecidos, que me serviram como espelhos, mostrando caminhos diferentes, alguns que eu evitei por muito tempo, outros que eu finalmente abracei. Lembro do Jorge, meu colega de faculdade. Ele também veio de uma casa parecida com a minha, onde o pai dele era um tirano em miniatura, sempre diminuindo, sempre comparando os filhos entre si. O Jorge, até hoje, aos 70 anos, ainda corre. Comprou outra empresa ano passado, está sempre buscando a próxima aquisição, o próximo grande negócio. Nunca para. O olhar dele é o mesmo que o meu era aos 50, inquieto, sempre procurando o próximo desafio, a próxima validação externa. E eu vejo a mesma dor, a mesma busca incessante por algo que nunca chega, refletida nos olhos dele, uma versão de mim que eu evitei me tornar. Mas tive outro amigo, o Ricardo. O Ricardo, um dia, largou tudo. Não virou hippie, nem se isolou do mundo. Só vendeu a empresa dele, uma gráfica bem-sucedida, comprou um sítio pequeno no interior e começou a cuidar da terra, a plantar. No começo, eu achava aquilo uma bobagem, uma fuga, mas quando o encontrei anos depois, o Ricardo tinha uma luz diferente nos olhos. Uma calma, uma presença que eu nunca tinha visto em ninguém, nem mesmo em monges. Ele não falava de dinheiro, nem de status, nem de conquistas. Falava da terra, dos netos, da satisfação de ver uma planta crescer, do sabor de um tomate colhido da própria horta. Ele me mostrou que a paz é possível, que não é só uma ideia bonita, mas uma realidade tangível, alcançável, e que ela não custa um centavo. Por muito tempo, eu achei que liberdade era ter dinheiro suficiente para não depender de ninguém, para fazer o que quisesse, quando quisesse. Que suficiência era ter a maior casa, o carro mais caro, o título mais cobiçado. Mas eu estava redondamente enganado. Liberdade, para mim, hoje, é poder dizer não ao que não me serve, ao que me drena, sem sentir um pingo de culpa ou a necessidade de justificar. É a liberdade de sentir o que eu sinto, seja tristeza, raiva ou alegria, sem julgar a mim mesmo, sem mascarar. Suficiência é saber que eu sou o bastante, exatamente como sou, com minhas falhas e minhas qualidades, sem precisar de aprovação externa de ninguém. É a paz silenciosa de não ter que provar mais nada a ninguém, especialmente aquela voz interna que me criticava. E presença? Presença é estar aqui, agora, com você, falando sobre isso, sem máscaras, sem o peso do que deveria ser ou do que poderia ter sido. É viver o momento presente, com todos os seus desafios e suas pequenas alegrias, sem a sombra do passado me puxando para trás ou a ansiedade do futuro me empurrando para frente. A solução externa nunca funciona, meu amigo, porque ela não preenche o buraco de onde a dor nasceu, ela apenas o disfarça temporariamente. É como tentar curar uma ferida profunda e infeccionada no seu braço com um curativo colocado por cima da manga da camisa. Você não está tratando a raiz do problema. O medo que você sente, essa ansiedade constante de ser descoberto, como uma fraude, esse pavor de que alguém perceba que você não é tão bom quanto aparenta, é a mesma voz do seu pai, ou da figura que te ensinou, lá na sua infância, que você não era bom o suficiente, que você era, quase lá.
Essa voz te empurra, te chicoteia, te obriga a buscar mais, a provar mais, a ser mais, na esperança ilusória de que um dia ela se cale e você finalmente encontre a paz. Mas ela nunca se cala, porque ela se alimenta da sua própria busca incessante. Ela quer que você continue correndo, porque enquanto você corre, você não para olhar para o que realmente dói, para a origem da sua dor. É um ciclo vicioso, uma gaiola invisível construída com tijolos de quase bom, ainda não é perfeito, poderia ser melhor. Você não precisa correr mais, meu amigo. Não precisa provar mais nada para ninguém, nem para aquela imagem internalizada do seu pai. A dor que você sente, o vazio, a vergonha, a culpa, a invisibilidade que você experimentou e talvez ainda experimente, tudo isso é real. E está tudo bem em sentir. Está tudo bem em parar. Permita-se, pela primeira vez, olhar para dentro, para aquela criança assustada que ainda busca aprovação, que ainda se sente quase boa. Dê a ela o que ela nunca teve: um abraço, eu te amo, você é suficiente exatamente como você é. Comece com pequenos passos, com a gentileza de um pai para si mesmo. Se esta conversa tocou você de alguma forma, se fez algum sentido, se acendeu uma pequena luz, por favor, não guarde para si. Compartilhe este vídeo com outro homem que você conhece, que talvez esteja sentindo o mesmo peso e não tem coragem de falar sobre isso. Ele pode precisar ouvir isso mais do que você imagina.